Mais precisamente, no dia 8 de outubro, foi protocolado pelos senadores Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, e Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista aqui do Rio Grande do Sul, a solicitação de uma audiência pública com a presença de alguns convidados para tratar de um debate acerca da regulamentação da Lei 15.042, de 11 de dezembro de 2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, chamado de SBCE. E isso foi uma iniciativa, como eu falei, também do senador Reis, e dentre os convidados está a pessoa de Almir Ribeiro de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, que também recebeu oficialmente um convite do Senado para que, através do senador Zequinha, que é o presidente da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, para estar presente numa audiência pública que está marcada para o dia 22 de outubro, uma quarta-feira, às 14 horas, no Senado Federal. Nós tivemos ciência dessa informação, procuramos o Almir, ele confirmou essa informação e nos repassou, inclusive, aqui os convites oficiais. E nós procuramos a assessoria do senador Reis para a gente ampliar um pouco mais essa informação e ouvirmos dele o que motivou a realizar esta audiência e a expectativa que ele tem com as consequências do que deve acontecer lá nesta quarta-feira. E estamos em contato nesse momento ao vivo com o senador Reis, que está aí conosco, para nos ampliar essas informações. O Almir Ribeiro está presencialmente aqui nos estúdios, também vai participar dessa conversa. Senador Reis, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, senador? Tudo bem, Miguel, prazer falar com Variedades Tupã, para Tupã, Siretã e toda a região. Perguntar primeiro, estava bom o almoço aquele dia lá, tchê? Estava muito bom. Encontramos o senador Reis lá, eu encontrei o senador Reis ali no Lizaruti, em Santa Cruz do Sul, ele e sua assessoria. Aliás, senador, eu conversei com alguns colegas seus esses dias que estiveram aqui passando, inclusive de oposição, e eles comentando da energia que o senhor tem com a sua idade já, com o tempo já de experiência, e eu percebo isso no dia a dia, percebi naquele dia lá, quer dizer, o senhor não para, né, senador? Tem que andar, né, tchê? Já estou há 30 anos nessa caminhada aí, 30 anos como deputado, 27, vai fazer 27 anos, encerra esse ano como deputado federal e senador. Então, e moro longe, moro em São Borja, nunca mudei minha residência, então é lá mesmo, se viaja bastante. Sem dúvida. Miguel, vamos ao assunto. Por favor. O Almir vai entrar junto ou não? Ele está lhe ouvindo, está junto conosco aqui. Dá um bom dia aí, Almir. Bom dia, deputado. Bom dia, senador, tudo bem? Bom dia. Bom, o Almir tem feito um trabalho já nessa área, liderou também a questão dos transgênicos, plantio direto, e agora nessa questão do crédito de carbono, são assuntos importantes para o nosso agro. E nós participamos, eu e o Zequinha fizemos na semana retrasada uma audiência aqui, Miguel, e toda a audiência, nós tivemos, né, uma discussão com o governo. Nós chamamos 4 ministérios para ver como é que está a regulamentação da Lei 15.042, que trata do crédito de carbono. Então, é importante essa legislação que nós temos para o comércio e a emissão de gás de efeito estufa. E o Almir tem um trabalho bastante já atuante nessa área, e um trabalho contigo, o Gassen, né, Almir? O Gassen, que foi o técnico da Embrapa, grande colega nosso, e também de um professor da USP, que vai explicar melhor. Bom, e o que nós cobramos do governo, Miguel, é que agilize essa questão da regulamentação, porque esse mercado regulado, o mercado informal, esse já está existindo, já está havendo negociações de empresas certificadoras. Aí apareceu para mim, me procuraram, através do próprio gabinete do senador Zequinha, um pessoal da USP, que seria uma registradora. Então, todas essas pontas nós estamos amarrando. Isso aí são os privados. Então, nós já marcamos uma audiência na próxima semana, onde o Almir vai estar presente, a Rita Ferrão, que tem também uma associação de empresas que já estão fazendo cálculos de crédito de carbono, o pessoal da USP estará também, o Caio Viana, aí da CCGL, da Cotrijuc, né? O Caio já tem cooperativas no Rio Grande do Sul já operando esse sistema, crédito e débito. O Caio mesmo me disse, já convidei também, Almir, o pessoal da Copagril, lá do Paraná, Marechal Cândido Rondon, que estão há 3 ou 4 anos usando esse sistema e arrecadando recursos para os seus produtores daquela cooperativa. Então,
Aí a gente quer ver essas visões. Tem o pessoal do setor florestal também, Miguel, que já demanda há bastante tempo esse assunto e quer trabalhar na regulamentação da lei para que a gente possa tornar isso realidade. E o Almir pode falar melhor que eu, porque eu já peguei o trabalho dele. Nós, produtores rurais, pequenos, de 50 hectares, 20 hectares, 100 hectares, não interessa o tamanho do problema, ele tem condições de ter crédito de carbono e ter um faturamento também no seu negócio, além da soja que ele planta, do milho que ele planta, do arroz que ele planta, do trigo que ele planta, do campo nativo que ele tem, da pastagem que ele planta. Então, isso aí tudo vai gerar crédito para ele. Nós temos essas APPs nas nossas propriedades, isso gera crédito, né? Quanto por cento do estado do Rio Grande do Sul hoje tem APP? Acho que é uns 15%, quase 20%, Almir. Então, isso aí tudo gera crédito, que hoje tu não está ganhando nada, e tem a reserva legal, que também tu tem que deixar um pedaço de reserva legal. Então, tudo isso, pouca gente sabe que o produtor gaúcho e produtor brasileiro preserva. Só na região amazônica, Almir e Miguel, lá tu tem 1.000 hectares, tu só pode usar 200 hectares, tem que deixar 80 preservados. Nós temos o contrário, nós usamos 80 e podemos deixar 20 preservados. Mas, tá bom, isso é tudo, o que nós queremos é uma moeda que possa ajudar o produtor. Nós tivemos um embate muito forte lá atrás para poder aprovar esse projeto, a senadora Leila era a relatora, porque, de uma certa forma, ele prejudicava o agro. E o Almir vai mostrar na fala dele, nós somos credores do agro. Então, é importante que a gente quer discutir esse assunto e é mais uma moeda que o produtor terá, além de plantar a soja, colher a soja, vender o arroz, vender o trigo, vender o milho, vender o leite, ok? Ele pode ter um outro faturamento, que é esse crédito de carbono que nós estamos discutindo agora. Agora sim, estava sem microfone aqui. Sem dúvida, senador. O pessoal da técnica está pedindo se o senhor pudesse baixar um pouquinho a sua câmera, está pegando só meia face aqui, a gente não tem como ajustar aqui. E aí, para o pessoal que está na live, ele pode ver isso aqui, ver se ele consegue ajustar melhor. Aí, agora está perfeito. Pode levantar um pouquinho, senador, se puder. Só um pouquinho. Aí. Ótimo, agora o senhor está bem centralizado aí, perfeito, muito obrigado. Senador, o senhor citou algumas pessoas que estão sendo convidadas, né? Eu tenho a relação aqui que está no seu requerimento, pessoal da USP lá, o Júlio Romano Meneghetti, pessoal também da RCGI Carbon, né? Que é o Cecílio Pérez Júnior, o Dair Vinícius Carrel, a Rita Ferrão, como o senhor comentou, que é da Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano, Eloy Darcy Podkova, né, que é presidente da Copagril, o Caio, que o senhor comentou, o Caio Viana, que é aqui da CCGL, nosso vizinho aqui de Júlio Castilhos, né, também ligado muito a Tupã, o Afonso Bertolucci, diretor da Braspel Bioenergia, e o Almir Ribeiro de Oliveira, que, pelo que eu estou vendo aqui, é o único engenheiro agrônomo que foi colocado. Por que os senhores convidaram o Almir como engenheiro agrônomo? Almir, porque ele trabalha nesse tema e trouxe uma visão do Rio Grande do Sul, com pastagens nativas, com pastagens plantadas, com uma área de soja, com uma área de trigo, com uma área de milho, com uma área de arroz, enfim, ele deu um retrato com as reservas, as APPs que nós temos. Ele tem um trabalho que já tem debatido isso em vários lugares, entendeu? Então, eu acho que se o trabalho dele está certo, ok. Se tiver alguma correção, temos que fazer. Então, o que nós queremos é um debate, certo? O que nós temos que criar um modelo brasileiro, Miguel. O modelo brasileiro parte do que o Almir falou, entendeu? Então, nós teremos cientistas que vão nos ajudar, né? Então, o que a gente não quer é comprar um prato feito, porque daqui a pouco, da forma que estava o projeto lá atrás, quando a Leila começou, era mais um débito na conta do agricultor, mais um ferraço para o produtor. Pô, eu tenho que mostrar o outro lado. Eu entendo que nós somos credores, não somos devedores, certo? Enquanto que outros setores poluem, nós não poluímos. Veja, o Almir para falar melhor, o próprio plantio direto, que começou com agricultores brasileiros vendo o caminho. Isso é uma tecnologia brasileira, que começou com um colono no Paraná, um colono, nem era um agrônomo, né, Almir? Depois, sim, hoje a nossa classe entrou junto, eu sou agrônomo também, mas vejam, o benefício do plantio direto para o mundo inteiro. É uma tecnologia brasileira. Então, essas questões todas nós temos que mostrar, e mostrar que sim, nós somos credores, e aí buscar os nossos direitos.
Muito bem. Senador, o senhor fique à vontade, eu sei que a sua agenda é muito intensa, eu quero colocar o Almir também na conversa, e se o senhor puder permanecer, melhor para nós ainda, mas eu sei que a sua correria... Deixa eu só, Pois não. quero que o Almir fale um pouquinho, só dá um alô, Almir, depois eu vou arrematar com outro tema sobre a Amazônia. Certo. Almir, bom dia, como é que está, amigo? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, bom dia, senador, é um prazer falar com todos. Essa lei 15.042, Miguel, que foi aprovada no final do ano passado, ela criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito de Estufa, SBCE, e ali está se dando uma ênfase muito grande àquele crédito de carbono que a atividade agropecuária, vamos dizer, o produtor rural, ele deixa de emitir esse crédito de carbono, esse gás de efeito de estufa, e por isso se converte isso num crédito de carbono. Mas nos conceitos dessa lei, essa lei precisa ser regulamentada agora, que é o que está sendo tratado em Brasília. Mas quando foi aprovada essa lei 15.042, a atividade agropecuária ficou fora da abrangência dessa lei, para a criação e elaboração de uma lei específica. E até o Congresso Nacional foi até criticado por isso, e eu sempre achei que foi certo isso, porque a atividade agropecuária é outro mundo, né? Diante desse contexto, que precisa ser tratado de uma forma específica, que eu apoio isso. E aí se fala, por exemplo, se colocou um conceito do que é um crédito de carbono, e o crédito de carbono ele pode ser por diminuir a emissão ou por remoção do CO2 da atmosfera, e aí nós estudamos essa parte aí da fisiologia vegetal, que trata do sequestro de carbono, transformando esse CO2 da atmosfera em biomassa, bioenergia e alimentos. E aí eu fiz essa pesquisa nas lavouras, né? Eu peguei esses princípios científicos de alguns pesquisadores e coloquei e chequei isso na prática para ver quanto é que a nossa atividade agropecuária sequestra de carbono, e por isso ela produz um crédito de carbono a partir do sequestro de carbono pelo processo fotossintético da atividade agropecuária, por exemplo. E os números são impressionantes e são reais, e agora existe uma manifestação da Europa, porque quando o senador fala que existe empresas certificadoras, que a USP está fazendo isso, e tem outras empresas certificadoras, e já está havendo comercialização de crédito de carbono no Brasil, a maioria desses créditos de carbono discutidos, comercializados, são por diminuição de emissão. E o Brasil é a maior potência mundial no crédito de carbono por remoção pelo processo fotossintético. E a Europa, por exemplo, hoje ela está em dúvida se a metodologia usada para medir o crédito de carbono por emissão, por diminuição de emissão, eles estão na dúvida se é segura, se é uma coisa confiável. E aí eles estão desconfiados, isso já está publicado, eles estão desconfiados que medir crédito de carbono, o método mais correto, mais seguro, provavelmente seja pelo processo fotossintético, sequestro de carbono, pelo processo fotossintético, que é o que estou fazendo. Então eu estou muito tranquilo assim, e eu imagino, os números que eu tenho são realmente muito expressivos, e aí o Brasil, a gente quer provar nessa audiência pública, que o Brasil, com certeza pela sua posição geográfica, pela sua agricultura tropical, que a gente faz 2 a 3 safras por ano, Miguel. Então o Brasil, eu entendo que será o maior, ele é o menor emissor de gás de efeito de estufa na sua atividade agropecuária, e é o maior sequestrador de carbono, transformando em biomassa, bioenergia e alimentos. E esse assunto é fundamental a gente discutir, porque a COP30 está aí, e como a atividade agropecuária ficou fora dessa lei 15.042, a ministra Marina Silva agora está criando o Plano Clima para apresentar lá na COP. E esse Plano Clima, ela está responsabilizando a atividade agropecuária como maior emissora nas atividades econômicas do Brasil. E isso não é verdade. Então, essa audiência pública que nós vamos discutir lá, com esse pessoal todo, até porque eu gostaria muito que o Brasil, com as suas características de clima, de ambientais, para produzir alimentos e sequestrar carbono, seria muito importante nós tivéssemos uma metodologia brasileira. Então, quando o senador diz que a USP está com metodologia aí, isso com certeza é uma coisa super importante, porque nós não podemos aceitar que venha da Europa
uma metodologia desenvolvida lá num clima temperado, outras condições ambientais, e eles vêm dizer aqui para nós que o que eles estão fazendo aqui está certo e nós não podemos fazer a nossa. Então, realmente, essa audiência pública vai ser muito interessante, Miguel. Vai ser um desafio que eu encaro para o futuro da nossa atividade agropecuária, para o produtor rural. Eu encaro como uma coisa tão ou mais importante que foi nós batalhar pelo plantio direto, que é uma fonte de sequestro de carbono, a palha do plantio direto, a produção, raiz, caule, folhas, flores e frutos, tudo. Esse carbono fica estocado no solo, o carbono fica na palha, o carbono fica no alimento. Então, isso é uma fonte, se nós regulamentar bem no Congresso Nacional, é uma fonte que vai dar muita segurança, eu imagino, para o produtor rural, até diante dessas catástrofes que tem aí, seria uma fonte de renda para ajudar muito o produtor rural. Então, eu tenho essa expectativa muito positiva dessa nossa audiência pública lá em Brasília. Nossa contribuição, com certeza, será muito importante. Aliás, senador, qual é a sua expectativa? O que o senhor espera que saia desta audiência pública? Miguel, o Almir falou sobre a questão agora da COP30. E a gente sabe que a visão da Marina e desses ambientalistas só querem nos ferrar. Eu não acredito muito nos efeitos que as maiores nações do mundo, Estados Unidos, por exemplo, não veem. Então, vai ser mais uma coisa da esquerda e fazer alguma coisa para nos ferrar. Vou dar um dado aí que o Almir conhece bem. Um tempo atrás, alguém me passou uma entrevista do presidente da Guiana Inglesa, sendo, vamos dizer assim, questionado por um jornalista europeu, uma grande empresa da Europa, e ele criticando a exploração de petróleo na Guiana. Aí o senhor sabe quanto é que nós temos hoje na Amazônia da Guiana? Ele citou ali, Amir, 19,5 gigatonelada de carbono. Aí eu fui fazer uma conta, Almir. Se eles têm 3% da Amazônia e nós temos 60% da Amazônia, no Brasil. Se eles têm 19%, nós temos quase 400 gigatoneladas de carbono, Miguel. Enquanto que vem esse príncipe Philip da Inglaterra, tem outras ONGs da Noruega, do mundo, vem nos questionar. Eu tenho um crédito aqui, tchê, que aí os caras, sabe como é que funciona? É bom que quem esteja nos ouvindo preste atenção. Aí vem uma ONG da Noruega, da Inglaterra, não sei de onde, e dá lá 5 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Isso eu acho que é um grande negócio. Miguel, isso aqui são trilhões, bilhões de dólares que nós temos. Isso. Aí vem Lula falar que a Amazônia é internacional. Não tem nada internacional, isso é nosso. Imagina se a Alemanha, se os Estados Unidos, se qualquer país do mundo, a China, vai abrir mão do seu patrimônio, isso é da humanidade. Negativo. É do Brasil que nos pague, quer nos usar, nos pague, certo? Então, esse é um detalhe que a gente quer aprofundar esse debate a partir dessa audiência e fazermos, sim, um trabalho sério, correto. Ninguém quer fazer nada nas coxas, em cima da perna, para que o produtor seja realmente tenha o justo e devido valor das coisas que ele faz. Então, eu vou deixar agora o Almir continuar. Eu só vou dar um outro recado que interessa a vocês todos, Almir. Com relação a um despacho que saiu ontem do ministro Fernando Haddad com relação àquele recurso dos 12 bilhões. Esse recurso aqui, a partir de hoje, deve estar à disposição. Eu esperava que fosse segunda-feira, que o pessoal fosse ao Sicredi, ao Cicobi, ao Cressol, ao Banco do Brasil, ao Banco do Sul, enfim, mas precisava mais esse detalhamento agora do Banco Central, que hoje deve estar fechado, então produtores possam procurar as agências bancárias para resolver a dívida que tem que ser prorrogada e começar a acessar o custeio da próxima safra. Então, acho que a partir de hoje começa, tem 12 bilhões, e aí, Almir e Miguel, o que nós vamos fazer, já tenho acertado com as entidades, nós vamos fazer mensalmente um balanço agora em outubro, em novembro e dezembro, quanto dinheiro foi aplicado, mais ou menos 85% para o Rio Grande do Sul e 15% para o restante do Brasil. Nós incluímos municípios que estavam fora, como é o caso de Júlio de Castilhos, estava fora do processo. Ok, incluímos 56 municípios. E aí, Almir, o Cláudio
quando nós fomos conversar lá no Ministério da Agricultura, e depois eu e o Cláudio fomos na Fazenda, o Cláudio começou a mostrar, porque eu pedi aquele dia para a Cotijuc, ali falei com o Caio e o Stanislau, acho que é Stanislau, né? Eles me passaram um quadro da produção de Júlio de Castilhos de 2020 a 25. Trigo, soja e milho. O que produziu e o que quebrou. Então, e o prefeito Quatrim me passou os decretos de emergência. Então, ficou comprovado que o município estava enquadrado. E assim, naquele modelo, o Cláudio pegou, Almir, todos os municípios, 90 e poucos estavam faltando, e cruzou quantos decretos tinha de emergência, calamidade, de 2021 até 2025. Então, deu certo e conseguimos incluir, Miguel, 56 municípios que estavam fora. E ainda restam uns 40. E nós ainda somos questionados, agora me ligou ontem o prefeito de Santinela do Sul, nós, na Sintonia Fina, trabalharemos esses outros também. Mas o importante, a partir de hoje, apenas para você entender, Miguel, e os ouvintes que estão nos ouvindo aí na Rádio Tupã, que o pessoal acha que o cara faz um projeto tudo resolvido. Eu peguei esse projeto, que nós já trabalhamos com o Irineu lá atrás, numa reunião da Assembleia, acho que foi em fevereiro ou março, que nós começamos o processo, mas agora foi aprovado na Câmara, e eu fui buscar o projeto na Câmara, que foi aprovado ainda no início de julho. Dia 4 ou 5 de agosto, eu falei com o Hugo Mota, para ele despachar o projeto para cá. E só chegou aqui, depois da pressão que eu fiz no Hugo Mota, no dia 12 de agosto. Do dia 12 até hoje, lá se vão julho, setembro, outubro, 2 meses e alguns dias. Não tem dia que eu não esteja cobrando do Ministério da Agricultura, Fazenda, Banco Central, BNDES, as nossas ações para poder resolver esse impasse. Bom, hoje, felizmente, está na mão e vamos agora ver o maior número de produtores que possam acessar o crédito, renegociar suas dívidas e conseguir fazer o financiamento, Miguel, da safra 25-26. A nossa maior preocupação é quem financiou trigo, por exemplo, trigo, canola, aveia no inverno, só 30% do que foi financiado no ano passado. O milho, que também já passou da época, não chegou nem a 50% que foi financiado no ano passado. Agora, imagina a safra de soja e de arroz que é plantada agora, 8 milhões de hectares. E Tupã é um dos maiores municípios produtores do Rio Grande do Sul, a área de Tupanciretã. Imagina esse pessoal não conseguir plantar toda a área esse ano. Então, é um problema que nós temos que enfrentar. Primeira parte deu certo e vamos tocar para frente. Então, o recado sobre aquele endividamento, né? E cumprimentar a todos os produtores, entidades, prefeitos, vereadores que se mobilizaram nessa pressão que nos ajudou a chegar onde chegamos. Tá bom, Miguel? A informação que eu tenho é que são agora 459 municípios abrangidos, né? Antes era 403. E, como o senhor falou, faltam poucos aí para ser todos do Rio Grande do Sul. E a mudança dessa nova publicação aí vale independentemente de outros requisitos técnicos. Quer dizer, o produtor que comprovar perdas acima de 20% em 2 das 3 principais culturas locais entre os anos de 2020 e 2024, teoricamente tem acesso. É esses que têm acesso, né, senador? Esses 459, tu falou, são 497. Isso. Esses 30 e poucos, 40 municípios, nós vamos atuar individualmente nesse caso. Eu já falei ao prefeito Santinela que ele não tinha reconhecido 2 ou 3 decretos que ele fez. Então, não teve, o prefeito emitiu o decreto, não teve reconhecimento, então está fora. Mas, nesse caso que tu falasse aí, nós vamos conseguir incluir produtores que tenham, comprovadamente, através da assistência técnica privada ou da Emater ou da cooperativa, que ele possa demonstrar a situação que ele teve e nós queremos enquadrar esses produtores também. Okay? Então, é uma longa luta, mas... Ok, faz parte do sistema. Senador, só para a gente concluir a questão da audiência. A audiência é quarta-feira que vem, dia 22. Concluída ela, o que acontece depois disso? O que nós queremos, não sei se o Almir acompanhou virtualmente ali, Almir, algumas secretarias de governo falavam que leva 3 ou 4 anos. Isso. Eu não posso esperar 3 ou 4 anos para regulamentar uma lei. Nós temos o máximo interesse em regulamentar a lei e fazer ela atuar. Porque isso está no mercado paralelo, nós temos que regularizar. Até o próprio Banco Central, viu, Amir? O setor florestal, que é muito organizado, e são poucas empresas que operam o setor, já me convidaram para que eu marcasse uma audiência no Banco Central, para que a partir do Banco Central nós começássemos a organizar essas normas também no setor financeiro.
O Sicredi aí, estou vendo que você tem propaganda, não sei se o Sicredi está junto aí com vocês. Não, não. Também o Sicredi já tem um trabalho nessa direção. O Banco do Brasil já tem um trabalho nessa direção. Então, os bancos já estão preparados para isso aí. Então, eu tenho que agilizar a parte governamental. E o objetivo dessa não é pressionar e fazermos o mais rápido possível essa regulamentação. E, como disse o Almir, né, nós temos que ter regras brasileiras, né? E nós servimos de modelo para o mundo. Isso. Com a tecnologia que nós temos das nossas áreas tropicais que nós temos aqui, que ninguém tem a agricultura que nós temos no Cerrado brasileiro, por exemplo. Né? Não é, a Europa não é assim, a Ásia não é assim e os Estados Unidos também não é assim. Então, tá bom. Nós temos condições de mostrar uma coisa diferente, como nós já fizemos isso. Apenas um dado mais, Almir. Eu tive a felicidade de conhecer um colega nosso, Prêmio Nobel da Paz, Norman Borlaug. Uhum. Isso foi Prêmio Nobel da Paz, um agrônomo americano. Isso. E ele veio aqui, Miguel, no tempo quando saiu o Cine Lima, entrou o Paulinelli. Lá nos anos 80, governo Médici. Ele veio e profetizou. O Paulinelli botou algumas coisas aqui em Goiás para ele. Isso não dá nada, são terras pobres. Aí o cara vem aqui em 2007, 2008, e ele disse assim, eu tenho que me penitenciar com vocês. Do alto da minha sabedoria, eu não imaginei que vocês pudessem fazer com esse cerrado o que vocês fizeram. Isso. Parabéns aos agricultores brasileiros, parabéns às tecnologias dos técnicos brasileiros. Bom, nós fizemos uma revolução no mundo. Isso. Então, isso é coisa que nós temos que mostrar e podemos mostrar para o mundo. Então, cobrar o que nós temos de direito. Entendeu? É mais que eu considero, como amigo também, mais um ativo para os agricultores e não um débito para os agricultores. Perfeito. Tá bem, Miguel? Perfeito. Bom, valeu, Almir, um abraço. Abração. São 9h39. Senador, o senhor quer complementar com mais alguma coisa? Que depois eu vou passar para o Almir concluir. Não. Tá bem. Eu já estou sendo chamado aqui para enrolado. Tá bem, espero lhe encontrar em breve, não só na estrada, mas também aqui por Tupanciretã. Um abraço, senador. Tá bom. Oi. Um abraço para o meu amigo Pedro Herter aí, ó, meu parceiro desde a primeira eleição, meu colega produtor, e também o Wilton Balzan, em nome dos produtores aí de Tupanciretã. Valeu, Tchê, tamo junto. Igualmente, um abraço, senador, obrigado pela companhia. Almir, para a gente concluir, por favor. Bom, Miguel, é uma honra para mim ser convidado para essa audiência pública, representando a nossa Tupanciretã, Santiago, afinal, a região toda. E esse assunto eu acompanhei e fiz essa pesquisa com a metodologia brasileira. Os números são surpreendentes que eu tenho para apresentar nessa audiência pública. Com certeza, a nossa contribuição lá vai ser enorme e eu espero, como a gente fez com o plantio direto e com a soja transgênica, a gente dê um novo rumo para a agricultura brasileira e mundial. E nessa discussão aí do carbono, nós vamos, eu imagino que nós vamos dar o rumo em que o Brasil será um modelo para o mundo e o país que vai ser o maior removedor de CO2 da atmosfera, já que o CO2 é o gás acusado de ser o maior vilão das mudanças climáticas. Então nós vamos mostrar que o Brasil não é problema, o Brasil é a solução. Só que existe digamos assim, uma esperteza do mundo em usar o que o Brasil tem e não deixar o Brasil ser o protagonista. Então tem que ser os outros de fora que tem que vir dizer para nós o que tem que funcionar e como é que tem que ser. E nós vamos mostrar essa realidade, porque a gente já fez isso com o plantio direto, já fez com a soja transgênica, com o Código Florestal. O nosso país é o maior do mundo em termos de produzir com preservação ambiental. Aliás, amanhã, Miguel, é o Dia Mundial da Alimentação. E o Brasil hoje produz 6 vezes mais alimentos para alimentar o seu povo brasileiro. Então é por isso que o Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo. E nós vamos mostrar para o mundo também que nós poderemos ser o maior exportador de crédito de carbono para o mundo, já que o mundo precisa compensar suas emissões. Então nós temos que assumir essa condição de ser o maior sequestrador de carbono do mundo, transformando em bioenergia, biomassa e alimentos. Eu estou estudando essas 3 coisas. Eu estudo o carbono que está no solo, o carbono que está na palha do plantio direto e o carbono que está no grão, e o carbono que está na carne, o carbono que está no ovo, né?
tudo isso a gente tem esse trabalho para apresentar lá. Então a expectativa que a gente tem de ir lá em Brasília vai ser não ir lá só para participar da audiência pública. Nós vamos lá para mostrar para o Brasil, como a gente já fez 3 vezes, mostrar para o Brasil qual é o rumo correto, mas o protagonista, a pessoa que tem que ser beneficiada e bonificada por isso é o produtor rural. E aí, depois que nós voltar de lá, Miguel, a gente espera, acompanhando a COP. Eu já fui na COP 8 em 2006, nós tínhamos aprovado a soja transgênica em 2005. Em 2006, a ministra do Meio Ambiente queria acabar com a soja no Brasil. Eu fui chamado lá, eu fiz uma palestra para todos os países que estavam lá, e a gente convenceu o Paraguai e o México a não dar unanimidade à posição da ministra Marina, e por isso que o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. Então nós vamos lá, já com experiência anterior de que a gente já sabe o que é COP, e vamos recomendar, porque o ministro Roberto Rodrigues, ele está sendo indicado para ser o porta-voz do agro na COP. E a gente está tendo contato com ele, informando essa nossa realidade, porque o crédito de carbono que eu defendo é o crédito de carbono que o produtor rural faz, que a floresta faz. Inclusive eu estou fazendo alguns testes até com floresta, porque a própria Amazônia não tá estudando exatamente isso. Por exemplo, essa lei 15.042, no seu artigo 46, ela diz que quem tem APP e reserva legal são áreas que são passíveis de geração de crédito de carbono. E é interessante, Miguel, porque a floresta, por exemplo, ela pode produzir crédito de carbono porque não emitiu, porque não foi derrubada, não foi queimada, e pode também ter os créditos de carbono porque ela sequestrou. Então o brasileiro não sabe disso ainda. Eu vou mostrar isso lá para eles, assim como as nossas culturas, soja, milho, trigo e todas as culturas, elas podem ter mais de um tipo de crédito de carbono, porque ela ajuda em diminuir a emissão e ela é uma máquina de sequestro de carbono. Então o assunto é muito bom, Miguel, e a gente, depois que voltar de lá, eu imagino que a gente tem que fazer um evento grande aqui em Tupã, para a gente botar na mesa, porque eu estou falando, fui no Paraguai falar sobre esse assunto, fui em Goiás, fui em Tocantins, e o pessoal está me perguntando... Aqui em Júlio Castilhos, na abertura da soja. E o pessoal quer saber, Almir, mas e o pessoal de Tupã? É que você sempre se levanta e tal, eu digo, olha, o pessoal do Tupã está aguardando a hora certa para entrar nessa peleia. Tá e aí bem. a gente vai voltar de lá, e a ideia é fazer um evento grande, mostrar o que o produtor tem na sua propriedade. Aliás, quero fazer um alerta, já tem empresa querendo fazer com que o produtor declare que não tem interesse em crédito de carbono pelo sequestro de carbono, que o produtor abre mão desse crédito de carbono, já tem empresa querendo fazer isso, e aí a empresa vai ganhar dinheiro com o produto do produtor rural. Certo, tem que estar muito atento a isso. Nós precisamos alertar o produtor rural sobre isso, vamos fazer. E aí, Miguel, te agradeço essa oportunidade que nos dá aqui, estamos sempre à disposição de você. Um abraço a todos aí. Almir Ribeiro de Oliveira, engenheiro agrônomo, o senador Luiz Carlos Reis participaram do programa Variedades nesta manhã, quando são 9h45. Eu vou um rápido intervalo comercial, porque nós temos um tema também muito relevante. Já